A Bíblia não é certamente um livro de história ou de ciências, mas pode servir para termos, de uma maneira indireta, alguma noção do senso comum das épocas em que seus livros foram escritos. Por isso, ao perguntar quais eram os elementos químicos presentes na Bíblia, estamos perguntando que elementos, na sua forma pura, já eram conhecidos pela humanidade quando a Bíblia foi escrita. O que você acha? Antes de eu começar a citar os elementos e onde eles aparecem lá na Bíblia, um aviso. O Deus descrito lá no Velho Testamento, que é onde esses elementos aparecem, é muito malvado. Era o Deus dos opressores, aquele que autorizava todas as atrocidades cometidas pelos judeus, os autores dos livros, na época. Então, já está avisado, não se assuste. O primeiro elemento, o enxofre, aparece na famosa história de Sodoma. 2 anjos assassinos foram enviados por Deus a essa cidade com a missão de destruí-la e de matar todos os habitantes, poupando apenas Ló e a sua família, desde que saísse dali e partissem para Zoar. Como diz o versículo ali copiado, Deus fez chover enxofre, o primeiro elemento químico citado na Bíblia. Não somente lá em Sodoma, mas também em Gomorra. Foi um massacre divino e destruiu todas aquelas cidades, todos os seus moradores e todas as plantas e animais que ali estavam. O próximo elemento vem na apresentação de Tubal-Caim, o tataraneto de Caim, aquele que matou Abel. Ele é mencionado como sendo o primeiro metalúrgico da história da humanidade, o que era capaz de transformar pedras em metais e simboliza, de certa maneira, a passagem da idade da pedra para a idade do bronze e do ferro. Os próximos elementos, prata e ouro, vêm da descrição da viagem de Abraão e sua turpe, incluindo Ló, aquele que sobreviveu de Sodoma. Esses elementos serviam para ilustrar como Abraão era rico. E isto era obviamente uma virtude aos olhos do Deus do Velho Testamento. Coitado de quem fosse pobre. A metalurgia, transformação de pedras em metais, é novamente citada na passagem em que Moisés recebe os mandamentos de Deus. E aqui, Deus é representado pelo fogo. Isso ilustra a importância do fogo na história da ciência. É o próprio Deus. O próximo versículo apresenta de cara 6 elementos químicos, mas está inserido em um massacre genocida, uma baita sacanagem divina. Deus, que de acordo com os judeus, os ordenou a dizimar os midianitas, que eram inimigos do Israel. Está na Bíblia o seguinte: matai todo homem entre as crianças, e matai toda mulher que conheceu algum homem. Porém, todas as meninas que ainda não conheceram algum homem, deixai-as viver para vós. Ou seja, não é somente uma chacina, mas fala sobre estupros, pedofilia e escravidão. Continuando nessa história, Deus manda queimar tudo na cidade e manter somente as coisas de valor, os 6 metais ali apresentados, que deveriam ser purificados pelo fogo e então doados ao sacerdote. Bom negócio, não é? O chumbo também aparece no canto de guerra de Moisés, durante o Êxodo. Mas agora graças a uma propriedade físico-química, de que ele é mais denso do que a água. O cântico servia para celebrar a morte de milhares de egípcios. Se você está achando o Deus do Velho Testamento muito cruel, vingativo, malvado e opressor, você não é o único. Assim também o achava Jó, que então foi desprovido de toda a sua riqueza. O enxofre, jogado sobre a sua habitação, ilustra o mau odor e as propriedades antissépticas desse elemento, que impediriam que qualquer coisa brotasse de suas terras.
A próxima aparição de elementos vem do livro de Daniel, o primeiro dos profetas escatológicos, aqueles que pregavam o fim dos tempos. Entre outros feitos, Daniel interpretava os sonhos do rei Nabucodonosor. Esse trecho é justamente de um dos seus sonhos e, de acordo com a interpretação mágica de Daniel, é uma alegoria ao reino invencível que iria dizimar todos os outros reinos da terra, se tornando o reino soberano. Ouro, prata, estanho, cobre, chumbo e enxofre. 7 elementos químicos. Este número místico é, normalmente, também adotado para dizer quantos elementos químicos estão na Bíblia. Mas seriam realmente 7? Eu acredito que sejam 8. Veja, o carbono aparece em 2 de suas fases sólidas. No diamante, para explicar como deve ser feito o éfode, que é o manto do sumo sacerdote de Israel, e como carvão, no provérbio que descreve o homem briguento. Cada forma, cada fase tem suas propriedades físico-químicas exploradas. O diamante por sua dureza, durabilidade e brilho. E o carvão por sua facilidade de ser oxidado, de pegar fogo. Essa história foi mais uma das histórias do canal Ciência Digital. Se você gostou e quiser ficar por dentro da história da ciência, clique aqui e siga o nosso canal.